corte, na verdade, muito top, né, da mídia mineira, falando aí sobre a marca do Flamengo, sobre o valor da marca do Flamengo, né? Eu separei esse corte aqui para vocês, né? Tá muito bom ali, explicando ali, né, a CNN, né, da parte aí da mídia mineira, né? E vou separar aqui, esse corte está muito bom. Já pedi para você se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo, que é muito importante. E ative o sininho das notificações, né? Que só assim você vai saber toda vez que eu for colocar um vídeo aqui. Eu subir um vídeo, vocês vão ver aí na barrinha aí da notificação do seu celular ou do seu aparelho aí, né? Do computador, etc, etc, etc. Enfim, vou separar esse vídeo aqui para vocês, né? Já vou mandar esse vídeo aqui. Bora ao vídeo. Pois é, João, muito interessante isso, porque o estudo do ano passado foi um estudo interessante por alguns vieses, mas não teve o grande impacto desse ano. Então o estudo de 2024 do Valuation mostra que aquele modelo empresarial que todos sonhávamos, a chegada das empresas, investidores, mais dinheiro, mais investimento, mais mudanças estruturais nos clubes, não tinha acontecido. E esse ano, realmente, com a questão do Botafogo, Vasco da Gama, Cruzeiro, Bahia, foi uma realidade. Então acho que o primeiro impacto, além de outras questões que a gente pode analisar, foi a chegada realmente com força da SAF. Já tinha o Atlético Mineiro, no ano passado o Atlético Mineiro apareceu muito bem no estudo, esse ano segue como um dos mais valiosos, mas na sequência você surge com novos investidores, dando um gás, na minha opinião, para o futebol brasileiro. Vamos passar pelos números que nós temos do seu estudo, aqueles que mais cresceram, aqueles que mais valorizaram. Tá aí a lista do top 10 do futebol brasileiro. O Flamengo é o clube mais valioso do Brasil, vale quase 5 bilhões de reais. O Palmeiras é o segundo, 3,9 bi. Corinthians, o terceiro, 3,7. O Atlético, 3,4 bi. O São Paulo, quinto, 2,9. O Inter de Porto Alegre, o sexto, 2,5. O sétimo, Atlético Paranaense, 2,2. E aí vem a sequência, Fluminense, Botafogo e Grêmio. São os 10 clubes mais valiosos do futebol brasileiro. O que explica ser essa sequência? Por que cada clube está desse tamanho e está nesse valor? Bom, é importante destacar o caso do Flamengo, que não tem estádio. Ele está comparado, por exemplo, com o Atlético Mineiro, que tem Arena MRV, o caso do Palmeiras com o Allianz e outros exemplos também. Então ele tem um valor muito grande por causa da sua marca, do elenco. Então mostra que também que o estudo dá muita ênfase não apenas aos ativos, mas também à sua marca. Se você tem uma marca que você maximiza ela, você tem o caso do Flamengo no topo. O Palmeiras com menos torcida que o Corinthians. Ainda, eu acho que a tendência é o Corinthians passar o Palmeiras, mas já faz algum tempo isso. O Palmeiras tem a questão do ativo estádio registrado no seu ativo e o Corinthians não tem, né, o ativo total. E você tem o Corinthians crescendo em receita e valor de marca. Então o Corinthians estabelecido ali chegou a um ponto que o Atlético Mineiro estava à frente do Corinthians, quer dizer, por questões de ativos. Então você tem essa dinâmica que está mudando, mas o que chama atenção, na minha opinião, ou é o aspecto esportivo, casos de Grêmio e Fluminense. Então o Grêmio saiu da B para A, chegada de Luis Soares, foi um ano muito bom de 2023 para o Grêmio, que são os números financeiros, né, atuais que o clube tem, e isso deu um impacto. O caso do Fluminense, não precisa nem falar, com a questão da Libertadores, e aí vem as SAFs. Porque o que acontece? As SAFs não é só um crescimento de receita que acabou impactando. Investimento em elenco, é notório que o Botafogo foi o clube que mais investiu em jogadores, por exemplo. Você tem o Vasco da Gama com crescimento também de marca, o Bahia também, e o Cruzeiro, indiscutivelmente, um dos clubes que teve o maior crescimento percentual. Por quê? Porque vinha muito num ambiente intermediário, vamos dizer assim, o Cruzeiro com uma marca potentíssima, mas não maximizada, e com os investimentos, com a melhora no desempenho, você teve um ganho geral. Então o que aconteceu com a SAFs é que não foi um aspecto isolado. Você teve um aspecto isolado, talvez de um Botafogo já no ano passado ali, né, despontando, mas hoje não, é sistêmico. Você está vendo um crescimento desses clubes empresa como uma referência para o Brasil.
Vamos falar do caso do Flamengo, o maior clube do futebol brasileiro, maior torcida, a marca mais valiosa. Você destacou no início do programa que o Flamengo ele vale muito mesmo sem ter um ativo patrimonial muito forte. Me parece que o que você diz é o seguinte, o Flamengo é um cometa dos mais poderosos, né? Um foguete pronto para decolar. Porque mesmo sem ter no seu valuation um ativo patrimonial muito grande, não tem um estádio como tem outras grandes marcas do futebol brasileiro, o Flamengo vale mais do que todo mundo. Então, o Flamengo me parece um time muito maduro para ser algo fora da curva no futebol brasileiro. Pois é, tem uma coisa muito interessante, que o Flamengo não tem seu estádio, mas tem um elenco muito valioso, tem uma marca muito valiosa, aí alguém faz a conta, bom, vai fazer um estádio e vai crescer muito. Ele vai crescer não só porque ele fez um estádio, porque hoje qual é o problema do Maracanã? O Maracanã é um baita do estádio, só que o custo operacional do Maracanã é muito pesado pro Flamengo. Então se você comparar quanto o São Paulo fica líquido de uma bilheteria, quanto o Flamengo fica líquido numa bilheteria, ele perde muito proporcionalmente. O próprio Palmeiras a mesma coisa. Então o que está acontecendo? O Grêmio perde tudo, né? Tudo, por exemplo. Então qual que é o grande desafio do Flamengo? Não é só crescer o valuation direto por ter investido num estádio, mas também o lucro que o jogo vai dar e que vai aumentar o valuation. Aumentou o lucro, aumentou o valuation também. Então, o que é interessante? É um processo irreversível. O Flamengo vai ter que ter seu próprio estádio. Porque o Maracanã, por mais que ele seja o concessionário, por mais que ele possa operar, ele tem um custo de abrir, né? Abrir as portas do Maracanã já inviabiliza jogos pequenos, jogos que não tenha tanta lucratividade. Quando ele controlar os camarotes, o naming rights, os bares, os restaurantes, as lojas, vai aumentar a lucratividade. Então, a tendência é o Flamengo crescer muito ainda com esse novo estádio. Você está dizendo, porque isso foi um debate profundo na campanha do Flamengo, é que a construção do estádio, sim, é um grande negócio para o Flamengo. Eu sempre defendi que o Flamengo tinha que ser dono do Maracanã. Eu digo o seguinte, o Flamengo deveria poder incorporar nos seus ativos o Maracanã, porque assim, por mais que seja do Rio de Janeiro e outros clubes também mandem seus jogos lá, o Fluminense, por exemplo, vale olhar as receitas de cada um com o estádio. Quer dizer, dependendo do Fluminense, não pagaria essa conta. Então o Flamengo deveria ser o dono do Maracanã. Nessa hipótese que não vai acontecer por questões políticas, questões até da sociedade que nós vivemos. Eu entendo que é um investimento público pesado que foi feito. O Flamengo tem que partir para um novo estádio, porque veja o caso do Palmeiras. Olha onde o Palmeiras foi parar por causa de uma arena. Então faz sentido para o Flamengo olhar para o Palmeiras e falar, olha como o Palmeiras está perto de mim, sem ter tanta torcida, sem ter um valor de marca tão elevado comparativamente ao Flamengo. Então, me parece que a tendência vai ser ele ter que ter um estádio. Você pega o caso de Barcelona e Real Madrid. Pegaram o dinheiro que eles venderam, 20%, fizeram uma nova arena. Quer dizer, eles não botaram o dinheiro em jogador. Por quê? Eles sabiam que é ali que está o salto para crescer ainda mais em receitas. Então você está dizendo não só para o Flamengo, você está dizendo para quem não tem estádio no futebol brasileiro o seguinte: pensa em ter um bom estádio adequado ao seu tamanho, à sua torcida, à sua realidade, mas ter um estádio é um caminho para um time de sucesso, para um time vitorioso. Pega o caso do Atlético Mineiro, que jogava no Mineirão, mesma história do Flamengo no Maracanã, altos custos de operação, não controlava todas as receitas, recebia do shopping, né, um valor muito baixo, converteu a história do shopping numa arena e olha onde o Atlético Mineiro foi parar. Quer dizer, não só em títulos, em receita, mas a sua casa, a sua operação, as suas estratégias, né? Eu acho que tem muito a ver também com essa história de você jogar num estádio alugado, como era o caso do Pacaembu ou o próprio Maracanã. Não é a sua casa, não é o seu museu, né? O Camp Nou, por exemplo, que é um estádio numa cidade turística, né? Não dá nem para comparar com São Paulo, ou Minas, ou Rio, mas o Camp Nou fatura com ingressos de museu 25 milhões de euros só de entrada de turistas visitando loja, museu. Quer dizer, então essa é a diferença, não é só a questão da operação do jogo, que é super importante, mas todo esse complexo de entretenimento e turismo que você pode criar em torno da sua marca, que só sendo dono você vai poder controlar todas essas receitas. Então é fundamental. Você pega o caso do Santos, o Vasco, o próprio Curitiba, que estão jogando em estádios obsoletos, vamos dizer assim, e outros clubes como Fortaleza, Ceará, que jogam em estádios públicos, que não são dele. Também ele faz um faturamento enorme com sócio torcedor, bilheteria, mas muito aquém do que poderia se o estádio fosse de sua propriedade. Galera, o que vocês acharam aí sobre a imprensa mineira aí falando, né? Sobre a marca do Flamengo? Eu já sabia, todos nós sabemos que a marca do Flamengo é gigantesca, né? E outro detalhe que vocês não observaram: o Flamengo está ali
né, entre Flamengo e Palmeiras, os clubes mais valiosos, a marca mais valiosa aí do futebol brasileiro. Vocês não repararam nisso. A maioria ali tem um estádio, né? Estádio entre aspas, né? O Flamengo ali, entre eles ali, né? A marca mais valiosa, o Flamengo não tem estádio. Mesmo assim, o Flamengo tem a marca muito valiosa. Imagine o Flamengo construindo o sonhado estádio, que eu acredito que vai sair ainda. Imagine como vai ficar o Flamengo. E outra coisa, hein? Fiquei sabendo que essa nova direção do Flamengo, né, tá querendo expandir o valor anual para chegar a 2 bilhões. 2 bilhões. Fantástico, né? Se você gostou do vídeo, né, e gostou aí do corte aí, galera, compartilha o vídeo, se inscreva aqui no canal, aqui embaixo aqui, né, e ative o sininho das notificações, que é muito importante. Galera, tô indo lá, fui, isso aqui é Flamengo, valeu!